Oi, gente! Online e presencial. E agora, voltamos. Quer saber como eu organizo a minha aula? Seguinte, voltamos, né? Agora no presencial, algumas escolas, depende dos estados. E eu falei, e agora? Né? Vamos lá, o que a gente faz? Eu montei um plano de aula no início, né? Em janeiro, como eu falo para vocês, que eu sempre monto esse plano de aula no início do ano. O meu é 6 meses, né, gente? É semestral. E aí, em junho tem o exame e depois eu estruturo em julho e a gente volta. Eu montei, na verdade, gente, um plano de aula pensando no presencial. Confesso para vocês que eu comecei o início do ano aplicando essa aula que estava construída, eu construí a aula inteira, comecei e parei. O que eu fiz nesse momento, gente? Eu não consigo, na verdade, aplicar esse conteúdo da minha estruturação, porque a minha aula é uma aula com muito deslocamento, é uma aula que eu preciso de barras fixas, tá? Mesmo essas barras que tem em casa, na minha aula eu não consigo trabalhar. É uma aula que eu preciso de um piso apropriado, eu não vou colocar um aluno saltando num piso frio em casa, de maneira alguma, tá? Eu tenho muito medo de giros também em casa, porque pode bater no guarda-roupa, na cama, aquele espaço limitado 2x2 que o bailarino faz, sabe? Aquele corredorzinho. Então, eu esse ano estruturei de uma outra forma, diferente do ano passado, tá? Que a gente ficou experimentando coisas. Não, esse ano eu já sabia o que era legal e o que não era. E o que funcionava e o que não funcionava. Então, o que eu fiz, gente? Dentro dessa minha estruturação, eu não queria perder esse conteúdo. Eu desmiucei ele. Por exemplo, vou dar exemplo em um exercício só, na minha barra coreografada. Então, tinha a barra do plié, que eu estava começando, na verdade, quando voltou às aulas, eu estava começando esse processo de passagem, a barra estava construída. O que eu fiz na minha aula online? Eu fiz pockets pequenos, sem apoios, em que elas pudessem organizar esse conteúdo em pequenos trechos. Então, vamos supor, eu não estou lembrando agora o que é claro, mas era um grand plié, que eu acho que tinha um mergulho, um braço. Então, eram movimentos que eu conseguia fazer ali, eu não precisava deslocar, eu não precisava apoiar em nada, o conteúdo estava sendo aplicado e quando tinha algum apoio, alguma coisa, a gente só treinava isso apoiado na parede, não como sequência. Eu parava, apoiava. Experimenta isso, ó, na parede? Procura uma parede da sua casa, não vai colocar a mão no guarda-roupa, não vai colocar a mão na cadeira, enfim. Então eu buscava lugares para que elas pudessem ir treinando aquele movimento, entendeu? Aquele conteúdo, eu não queria perder esse conteúdo. Dentro dessa estruturação de aula, eu fui fazendo isso, gente, tudo trechos pequenos, no centro, né, para que eles pudessem ir revisitando e para que eu não perdesse essa estruturação, não parar total de vez, entendeu? Eu não usava os materiais, os recursos que eu tenho dentro de uma sala de aula, mas eu apliquei neles de uma outra forma. A coreografia, por exemplo, eu não montei em pé, montei num banco. Mas o que eu fiz nesse banco? Eu usei apoios, porque dentro do meu plano de aula, esse ano, o meu objetivo era trazer bastante conteúdo de chão para eles, né? Que é júnior, então eu estava começando esses conteúdos de chão. O que é mais próximo ao chão? Um banco, uma cadeira. Então eles perceberam como utilizar esses apoios. Apoio de antebraço, apoio virilha, bacia, fui trazendo as forças de quadríceps. Então eu busquei esse elemento que eu não saí de dentro do meu conteúdo para dentro da casa deles. E aí, gente, agora voltando, eu apliquei isso em sala de aula. E aí foi legal, foi positivo.
Lógico, gente, porque o conteúdo eu não deixei de aplicar. Se eu tivesse deixado de aplicar, com certeza o resultado ia ser ruim, não tem jeito. Apliquei de outra forma, né? Lógico, gente, que essa amplitude do jazz, essas grandes extensões, eles estão sem, é normal, gente. As pessoas dançam no espaço 2x2, você quer trazer isso para ele agora? Não, o momento não é esse. O momento é revisitar esse conteúdo, voltar agora dentro desses pockets que você fez no online, trazer para tudo dentro da sala de aula e aí sim, ampliar. Agora vamos abrir as bases, vamos abrir os braços, vamos fazer as grandes extensões. Então, esse lugar para mim facilitou, mas eu consegui entender isso esse ano, confesso para vocês. E aí deu certo. Então, eu acho que eu precisava compartilhar isso com vocês, porque a gente não sabe o que vai acontecer, mas continue no conteúdo de vocês, de uma outra forma. Para a hora que chegar dentro da sala de aula, vai te facilitar, o conteúdo tá ali, é só você reestruturar e organizar, porque ele vai fazer. Tá bom? Até mais!